Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre no nosso canal. E esta aula é uma aula de gramática sobre estrutura das palavras. Nós vamos aqui introduzir esta parte de morfologia. Na sequência deste vídeo, teremos a aula de formação das palavras. Então, é todo o processo de introdução à morfologia, ok? Então, antes de começar o nosso vídeo aqui, é claro que eu vou pedir para você deixar seu like, comentar a nossa aula aqui e se não estiver inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Ajuda de lá o nosso canal que eu ajudo daqui a você com conteúdo de qualidade educativo. Combinado? Então vejam só. Sobre a estrutura das palavras, a estrutura das palavras se dá em razão de como os vocábulos são estruturados, quais são as partes que compõem os vocábulos. E daí vale salientar aqui a questão dos morfemas. São os morfemas que compõem as palavras, né? Que estruturam as palavras. E o que são morfemas? O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Uma divisão mórfica se dá em razão de elementos que compõem uma palavra e que cada elemento tem um conteúdo significativo. É diferente de uma divisão silábica, que nós temos ali apenas sílabas, ou de uma divisão fonética. Na divisão dos morfemas, nós temos exatamente partes aí de uma palavra que tem um conteúdo significativo. Se eu colocar aqui como exemplo a desinência A, não é apenas a letra A, ou se fosse uma outra palavra, uma sílaba constituída pela vogal A, mas é uma desinência que, dentro de uma palavra, está constituindo aí o feminino de um substantivo ou de um adjetivo, por exemplo. Então, partindo deste princípio, nós temos sim um conteúdo significativo, não é verdade? Então, vejam só. Na construção dos vocábulos, na estrutura dos vocábulos, que nós temos os morfemas, esses morfemas eles são divididos em morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Os morfemas lexicais estão relacionados ao conteúdo significativo das palavras. Os gramaticais, obviamente, eles vão indicar as marcações gramaticais das palavras, seja um verbo, um plural, uma pessoa, um gênero, que assim se designa. Iniciando aqui, vamos destacar aqui morfemas lexicais. Nós temos a raiz e nós temos o radical. Na raiz, nós temos toda uma parte central, este morfema é uma parte que tem aí sua formação direcionada à origem das palavras. É na raiz que nós identificamos a origem das palavras. E uma coisa interessante, uma raiz ela pode mudar ou não. As palavras que estão relacionadas a essa raiz, elas fazem parte de palavras cognatas, fazem parte de uma mesma família. Deixe-me citar aqui um exemplo de uma raiz que não muda. O NOC, eu vou ler desta forma. Nós temos nocivo, nós temos nocividade, nós temos inocente, nós temos inocentar. Então, as palavras fazem parte de uma mesma origem e não há mudança nesta raiz. Mas existem outras palavras que fazem parte de uma mesma raiz, mas há mudança. Vou citar aqui o exemplo de palavras que têm a raiz AT, tá? AT. Então, eu tenho ato, eu tenho ativo, eu tenho atividade, mas eu também tenho ação, Eu também tenho ação que é aí registrado com C cedilha e não com T. Mesmo assim, essas palavras fazem parte de uma mesma raiz. Por quê? Porque fazem parte de uma mesma origem e tem esse conteúdo significativo. O radical, existe uma diferença. O principal conceito do radical é que nele está um conteúdo significativo, mas também está no radical uma parte que não muda. O radical está ali na construção da palavra e não muda. Vamos usar como exemplo este radical, dois R's aí. E aí nós temos ferro, ferrugem, ferragem, ferramenta, ferreiro, enferrujar. Então nós temos um conjunto de palavras
que são formadas a partir de um mesmo radical e que tem um conteúdo significativo aí relacionado a ferro, né? Tudo aí está relacionado a ferro. Então, isso aí é um radical. Existem radicais, vamos aqui imaginar, ele não muda, mas vamos pensar aqui no verbo pescar. O verbo pescar, quando ele é flexionado, o verbo pescar teria em seu radical até o ser, né? A parte que nós diríamos assim, não muda. Pescar, pescador, pescaria, mas na flexão verbal eu tenho pesquei. E essa palavra é formada com que? Mas aí, gente, a gente não vai entender que houve uma mudança, porque o que houve aí foi uma preservação fonética. Porque a relacionar do ser com é, se fosse colocar, não mudando aí o radical, permanecendo com o final C e utilizando a desinência verbal EI, nós não teríamos a pronúncia do K e teríamos a pronúncia do S. Será que ficaria aí PC? Ficaria estranho, não é? Como o que? Como que é a formação aí do dígrafo tem o som do K, daí nós temos a flexão verbal pesquei, que faz parte do radical pesque. Tudo bem? Então aqui eu já expliquei com relação ao radical, já expliquei com relação à raiz das palavras e agora vamos para os outros morfemas. Os morfemas que nós vamos chamar aqui de morfemas gramaticais, tá? Primeiro morfema gramatical são as desinências. As desinências elas são divididas em desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais, olha só como é interessante. As desinências nominais vão formar o plural, o singular, o feminino ou o masculino da palavra, né? Plural ou singular ou masculino das palavras. Então, um S, quando é colocado numa palavra para pluralizá-la, por exemplo, escolas, este S é uma desinência que designa número, que designa plural. Quando nós temos a palavra menina, esse A que é colocado em menina é uma desinência que indica gênero, gênero feminino. Isso também acontece com menino, né? O O que aí é colocado, nós temos exatamente a desinência que indica o gênero masculino. Então, as desinências nominais indicam gênero ou número dos substantivos, né? E dos adjetivos, também de alguns pronomes, tá? Nós temos aí um pronome indefinido vários, né? Nós temos vários, várias, então tem uma alteração aí de número. Nós temos todo, nós temos toda, nós temos todos e nós temos todas. Então, também em alguns pronomes, a desinência nominal também está presente. No tocante à desinência verbal, é bem interessante. Observe isso. Eu tenho aqui a palavra cantássemos. Preste bem atenção aqui, ó. Cantássemos. Vou colocar essa palavra toda dividida. Ela está toda dividida. Até o T, nós temos o radical, cante, que aí gera toda a formação de várias palavras relacionadas a isso. Cantor, cantoria e tal. O A é o que nós entendemos por vogal temática de verbo, que eu vou já explicar a vocês. Cantássemos. O SSE é uma desinência verbal. E é interessante pensar no seguinte, essa desinência verbal, ela sempre está presente no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. É próprio, você não encontra essa desinência em outra flexão verbal. Então, o que é que eu tenho aí? Um modo temporal. Daí essa desinência ela é chamada de desinência modo temporal. O MOS indica o quê? Sempre nós utilizamos essa desinência quando utilizamos o verbo para fazer referência à primeira pessoa do plural. Isso pode ser no subjuntivo, no imperativo ou no indicativo, gente. Não é próprio do pretérito imperfeito subjuntivo. Então, o MOS é uma desinência verbal, mas não é modo temporal. E sim número pessoal, porque indica primeira pessoa do plural. Então, as desinências verbais, elas marcam
todas as flexões do verbo. Vou colocar outro verbo aqui. Amava. Amava. Olha aí, o A e o M, eles estão formando aí o radical. O A é a vogal temática, né? Indica aí a primeira conjugação, a vogal temática deste verbo. O vá, que nós só encontramos no pretérito imperfeito do indicativo, você só encontra o vá no pretérito imperfeito do indicativo. Então, ele marca aqui o modo temporal. Nesse caso, nós só temos uma desinência verbal. Nós não temos duas desinências verbais, como temos em cantássemos. Aqui nós só temos uma desinência verbal. Então, as desinências nominais vão aí formar palavras, né? Estruturar palavras indicando gênero ou número, e as desinências verbais vão indicar aí, vão formar as flexões verbais indicando modo, tempo, número e pessoa. Tudo bem? Tem também, com relação aos elementos mórficos, nesse processo de estruturação das palavras, o que nós chamamos por vogais temáticas. São as vogais que marcam os nomes e os verbos. Como assim, Alciele? Veja só. O A em menina, como eu havia explicado a vocês, é uma desinência nominal que marca o gênero feminino. Agora, quando eu digo o A em escola, o A em escola é uma vogal temática que marca o nome escola, assim como o E, que marca o nome, que é uma vogal temática presente na palavra peixe. Tudo bem aqui? Olha que em peixe o e o a em escola não está marcando gênero. É uma vogal temática que, estando aí unida ao radical, forma o nome. Nós temos o exemplo aí de peixe, nós temos o exemplo aí de escola. Tudo bem? Existem também as vogais temáticas de verbo. E as vogais temáticas dos verbos marcam as conjugações verbais. Aqueles verbos terminados em AR, como cantar, amar, estudar. O A é a vogal temática, que indica o quê? A primeira conjugação. Aqueles verbos que terminam em ER, por exemplo, ler, escrever, vender. O E, nessa formação verbal aí, marca a segunda geração e é a vogal temática deste verbo. Os verbos terminados em IR, como partir, sorrir, sentir, esses verbos que são marcados aí pela vogal I, indicam a terceira conjugação, a vogal temática é a letra I, tudo bem? O morfema I, tudo bem? Então, nós temos as vogais temáticas que formam nomes e nós temos as vogais temáticas que constituem os verbos, tudo bem aí? Vamos aqui para outro morfema aqui, que também vai ser muito importante para que nós possamos compreender a parte de formação das palavras. Os afixos, gente. Existem dois tipos de afixos. Existem os prefixos e existem os sufixos. Os prefixos é aquela parte que vamos chamar de elemento mórfico que fica antes do radical, ó, pré, fica antes do radical. Então, existem vários prefixos na língua portuguesa que alteram o significado do radical, sim. Por isso que é elemento mórfico, porque tem conteúdo significativo. Então, por exemplo, agregado ao radical, não vai dar ideia de contrariedade? Por exemplo, infeliz, né? Infeliz, inválido. Nós não negamos o conteúdo significativo aí do radical, de feliz, de validado. Então, o prefixo, ele está presente na palavra para dar um outro significado à palavra. E existem vários prefixos, gente. Por exemplo, desonesto, desumano, né? É outra formação que nós temos aí com relação a um prefixo. Tudo bem? Com relação aos sufixos, que é o elemento mórfico que fica depois do radical, e aí esse elemento mórfico vai formar verbos. Vamos aqui colocar o exemplo isar, né? Tem isar, is, az, is, az, isar com s, isar
com Z, né? Isá com S e Isá com Z. Deixa eu deixar bem claro aqui. Inclusive tem uma aula aqui que eu vou deixar no card que eu explico bem direitinho porque existem verbos com Isá, com S e Isá com S. Esse Isá é um sufixo, formador aí de um verbo. E existem também sufixos que são formadores de quê? De advérbios, o mente. Quando você adiciona esse sufixo numa palavra, essa palavra ela passa a ser um advérbio. Nós temos suave e suavemente. Nós temos silencioso, silenciosamente. Nós temos físico, fisicamente. Então, aí esse sufixo, ele forma advérbio. Existem sufixos que formam substantivos. Por exemplo, dade. Eu tenho atividade, eu tenho criticidade. Então, o dade aí que está no final aí da palavra, que vem após o radical, está formando sim um substantivo. E existem também sufixos que formam adjetivos. Um exemplo, oso. Então, eu tenho gostoso, eu tenho silencioso, eu tenho prazeroso. E todas essas palavras apresentam um sufixo que forma um adjetivo. É claro que não existem só esses, são vários. Mas uma coisa que é importante entender: reconhecer o radical, reconhecer qual elemento mórfico que está antes deste radical, que altera o conteúdo dessa palavra, ou negando, ou trazendo uma ideia de revisão, de refazer, como o verbo renovar, né? Olha só, de renovar, a ideia de refazer. E também existem os sufixos que vão formar substantivos, adjetivos, verbos, bem como advérbios. Ligados aqui? Então, esses foram todos os elementos mórficos que nós estudamos aqui nesta aula de estruturação das palavras e eu espero por vocês na nossa próxima aula sobre formação das palavras, processo de formação das palavras. Fique bem ligado aqui no canal da professora Alciele Nobre para você não perder nenhuma aula de gramática que eu estou produzindo aqui, dando sequência a este conteúdo educativo somente para você. Combinado? Então, tchau e até uma próxima aula.